o 14º episódio do Santo Cast, o podcast aqui do Santuário. E antes da gente começar, já sabe, né? Segue a gente, compartilha muito esse vídeo, deixa o like para ajudar a gente a divulgar cada vez mais o nosso podcast. Isso aí. Então, quero desde já pedir que vocês possam nos seguir também nas redes sociais, aqui no nosso Instagram, no Spotify. E este episódio é um oferecimento dos nossos apoiadores, da Vinhos Albert, da padaria Ibiporã e da Pedacinho do Céu. Então, hoje, com muita alegria, recebemos este convidado muito especial, que é padre aqui da Diocese de Jundiaí, pároco da paróquia São João Batista, na Grande Itu, assessor da Pastoral do Empreendedor, e vamos bater um papo sobre escatologia com ele, Padre Diego Araújo. Seja muito bem-vindo, padre. Olá, muito boa noite, boa noite a todos vocês que nos acompanham. É uma alegria estar com vocês. Espero que o nosso bate-papo seja frutuoso, possa acrescentar no coração, na vida, no conhecimento de todos nós. Com certeza, né, padre? Estávamos ansiosos por esse dia, não, padre? É verdade, há algum tempo já nos programando e nunca dava certo, né? Mas hoje saiu. Com certeza. Padre, conta pra nós. O senhor é natural daqui, de uma das cidades da nossa diocese de Jundiaí mesmo? Isso, eu sou jundiaiense. Inclusive, minha paróquia de origem é a paróquia São Roque, paróquia vizinha aqui de vocês. Minha família mora aqui no Jardim Esplanada, próximo da Vila Progresso ali. E eu sou jundiaiense mesmo, sou daqui. Agora virando um pouquinho ituano, né? Padre, quanto tempo o senhor tem de sacerdócio? Este é o 4º ano de sacerdócio. Nossa, Passa depressa. Inclusive fui ordenado nesta paróquia, nesta igreja, Olha santuário, só, na nossa. pandemia. É A verdade primeira, mesmo. a primeira ordenação transmitida por redes sociais. Foi um marco na diocese e também na minha vida, né? É verdade. Um padre que também foi ordenado aqui no santuário. Em quantos padres? mais um Não, olha, padre, mais um. Mas Mais um santuário, olha só. Quero ver que paróquia que supera o santuário em ordenação de padre. bastante, tem muitas ordenações aqui, né? A casa da mãe sempre é um atrativo para nós vocacionados, né? Padre, e conta um pouquinho para nós. O senhor é especialista em escatologia, certo? Se for o termo que nós podemos utilizar. E conta para nós o que é a escatologia, por que que o senhor quis ir um pouco para essa área? Na verdade, eu não tenho pós-graduação, né? Eu acabei por estudar um pouco mais de maneira aprofundada durante a faculdade de teologia, porque eu queria escrever um texto do meu TCC nessa temática. Então, acabei me aprofundando. Inclusive, depois da faculdade também acabei estudando, continuei estudando, né? Uhum. E ainda pretendo, se Deus assim permitir, né, se estiver nos desígnios de Deus, continuar a estudar esse tema. Então, o tema, eu digo que eu sou amante da escatologia. Tem muito a aprender ainda, né? Aham. Sempre quando a gente pensa que a gente sabe tudo, surge alguém com uma pergunta que deixa a gente meio reflexivo e fala, preciso estudar um pouco mais. É muito bom, muito bom. Que bacana. E padre, então conta para nós o que é a escatologia e qual é a importância dela para a nossa fé católica. A escatologia é uma área da teologia que estuda os fins últimos da obra da criação, a conclusão do projeto de Deus. A própria palavra escatologia vem de escaton, né? Ou de escatos, do grego, que significa fim, né? Então é o estudo do fim. Logia, né, do grego é estudo, né? Estudo do fim, ou dos fins, né? Então é uma área da teologia, como tantas outras, né? A teologia é uma ciência bastante ampla, é uma área que estuda essa questão, né? A consumação dos séculos, o juízo, céu, inferno, purgatório e tantas outras temáticas desinentes dessas que eu acabei de mencionar. Que bacana, viu? Hoje a gente então vai falar sobre céu, purgatório, inferno, sobre o telão que aparece lá na hora, né, padre, que chega. Não sei, não sei se vai ter isso, né? O padre vai falar para nós depois. Mas, padre, quais são as principais fontes
que nós temos na doutrina católica sobre o céu, o purgatório e o inferno? As fontes principais são as fontes da revelação maior. Nós católicos queremos que a revelação ela se manifesta, ela se expõe ou ela se expressa pela Sagrada Escritura e também pela sagrada tradição da Igreja. Então, a Bíblia e os documentos dogmáticos da Igreja que são expressões da tradição, são as fontes primárias para constituir qualquer área da teologia, inclusive a escatologia. Que bacana. Padre, então, para a gente poder começar a ter um norte, por onde nós iniciamos na escatologia? O norte principal que o senhor pode nos orientar. Olha, para se falar das realidades que vêm depois dessa vida, é preciso que nós reflitamos sobre a questão da morte e a preparação imediata ou a longo prazo para esse evento que é a morte, né? Inclusive, eu disse numa homilia, acho que não sei se foi nesse final de semana, alguns finais de semana atrás, que perguntava para o povo na homilia, né, qual é o momento mais importante da nossa vida? E um dizia o batismo, outro é o casamento, outro. E depois eu mostrei para eles que o momento mais importante da nossa vida é a morte, porque é o que vai determinar a nossa eternidade, né? Então, tudo o resto que a gente pode ter colocado como importante, eventos dessa vida, tudo ficará para trás. A morte, né, o estado em que eu me encontrar, a minha escolha decisiva será nesse ato. Então, sugiro que esse ato seja um ato, se não for o mais importante, talvez seja um dos, né? Então, falar de escatologia, não tem como falar de escatologia sem falar da morte, né? Padre, e como a escatologia pensa em morte? Seria tipo o rito de passagem? O que é a morte para a escatologia? Existem, inclusive no meu trabalho, no meu texto que eu escrevi, eu estudei alguns livros que refletiam sobre a morte. Existem vários conceitos de morte. A morte como um degradar de um ente, né, de uma constituição biológica, por exemplo, algo que é vivo e que vai perdendo os seus ímpetos vitais, né? Isso é morte. Tem outros conceitos de morte. A morte, que é o conceito principal para a igreja, inclusive no catecismo da Igreja Católica, eu sempre digo que um bom católico tem que ter em casa uma Bíblia e o catecismo da igreja, né? Que é o livro doutrinal de doutrina da igreja. O conceito mais importante de morte do catecismo é a cisão de corpo e alma, né? Então, além daquela degradação, daquele caducar de impulsos biológicos do corpo, que também nós chamamos de morte, mas para a teologia, a morte é cisão de corpo e alma. Tem um outro conceito de morte, que é o conceito de morte eterna, que aí não tem nada a ver com corpo e alma, com separação, mas é o afastamento eterno de Deus, chamado de morte eterna, para alguns mais conhecido como inferno, né? Então, tem vários conceitos de morte, e para a gente tem alguns que são mais importantes. Os dois mais importantes, a morte como separação do corpo e alma, e a morte eterna como distanciamento de Deus, tá? Certo. E, padre, então, para a gente entender um pouco melhor isso, a questão da morte. Resumindo, é Deus que nos chama ou não? É preciso, como nós estamos nos exprimindo teologicamente, é preciso um cuidado, muita delicadeza ao falar isso, né? Tem muita gente que diz, né? Ai, tem muita gente que constrói algumas frases que dá a entender que Deus é a causa da morte das pessoas. E isso teologicamente é uma heresia, tá? Aliás, se tem alguém que não tem culpa mínima em quaisquer que sejam as mortes, é Deus, porque Ele é autor da vida, tá?
A morte, ela é consequência do pecado, seja angélico e seja humano, né, tá? Então, mas qual a relação desse chamado ou chamamento com a morte? Eu diria assim, o corpo ele vai fracassando, ele vai se enfraquecendo, ele vai se deplorando e chega um momento que chegou um momento da separação do corpo e da alma como consequência da caducidade do mundo e do pecado. Nesse momento é que há o chamado de Deus. Então, o chamado de Deus, ele não provoca a morte, né? A morte é que faz com que Deus nos chame para a vida que vem depois. Não sei se vocês conseguiram entender na minha fala a sutileza da diferença, né? Nós não morremos porque Deus chamou, porque senão eu diria que Deus é a causa. Não, Deus nos chamou porque nós morremos. É isso. Tá. Não, realmente faz sentido, né? Porque muita gente fala, é porque chegou o momento dele, Deus chamou, né? Então dá realmente a entender que foi Deus que não quis mais que a pessoa vivesse e... É uma grande heresia isso, né? Dizer que Deus provoca a morte, né? Aliás, tem um texto bíblico que diz que o autor da morte é o diabo, né? Ou seja, e de verdade ele quem começou com o pecado e com aquilo que provoca a morte, né? E não Deus. Então, teologicamente tem que tomar cuidado do jeito que fala, né? Mas no dia a dia a gente acaba falando, ai, Deus chamou e foi, né? Uma linguagem coloquial, Uhum. informal, mas eu vou falar teologicamente, não, né? Estava próxima a partida e Deus convocou, chamou aquela pessoa ao seu reino, né? Então é a melhor forma de exprimir, né? A fé reta, correta, né? Padre, e conta pra nós o que é o juízo final. Olha, o ju... na verdade existem dois juízos, né? Não tem jeito de eu falar de juízo final sem falar de juízo particular. Certo? Claro que a gente pega a maioria dos textos, sobretudo dos evangelhos, né? No finalzinho dos evangelhos, Mateus 24, 25, são textos que vão nos levar à doutrina do juízo final. Mas existe o juízo particular. Então, a pessoa vive caminha neste mundo e chega o momento da morte. No ato da morte acontece o juízo particular, tá? Individual. É o ato decisivo da pessoa que vai determinar a eternidade dela. Ou uma eternidade na presença de Deus, ou uma eternidade no distanciamento, no afastamento eterno de Deus. O afastamento eterno de Deus nós chamamos de inferno, né? A presença de Deus eterna nós chamamos de céu. Mas se ainda houver penas temporais a se cumprir, mesmo a pessoa já julgada com o céu garantido, ela tem que passar pelo estágio que se chama purgatório, mas todos que estão no purgatório têm a salvação garantida. Depois disso, existe o juízo final, que também é chamado de juízo universal, ou ainda é chamado de juízo escatológico, ou juízo cosmológico. Tem todos esses nomes. Que é quando Jesus voltar, na segunda vinda de Cristo, que é promessa evangélica, né? E haverá, o catecismo nos fala isso, eu não me recordo os parágrafos, depois a gente pode até pesquisar, né? Haverá uma sequência de eventos que vão desabrochar nesse evento principal, que é o juízo escatológico, o juízo final, tá? Então, sinais que vão preceder o juízo. No juízo final, as pessoas já terão passado pelo julgamento particular, né? Quem estiver no céu estará. Quem estiver, se houver alguém no inferno, Deus queira que não, né? Vai saber, né? O que vai acontecer? Qual o diferencial? Haverá a ressurreição dos mortos no juízo final, né? Os corpos ressuscitarão, se unirão às almas das pessoas.
E aí vai se dar aquela lúdica parábola que Jesus diz das ovelhas e dos cabritos, né? A separação que cuja sentença já foi colocada no juízo particular, mas agora é corpo e alma. Aqueles que serão destinados ao céu entrarão de corpo e alma. E se houver alguém destinado ao inferno, da mesma maneira. Nós vemos a imagem da Virgem Maria, já que estamos no santuário Nossa Senhora Aparecida, né? A Virgem Maria já é o ser humano, é um modelo de ser humano julgado e plenificado. Já foi julgada pelo amor, já ressuscitou pelo amor e já habita eternamente nos céus, e corpo e alma. Como tudo que a igreja haverá de viver, a Virgem Maria já vive de maneira antecipada. Por isso que ela é a imagem da igreja, a imagem do que a igreja vai ser. Tá? Então, o juízo final, ele vai marcar esse evento da ressurreição final. Os eventos que vêm antes do juízo final, é muito importante a gente saber, né? A perseguição da igreja, né? Isso está no catecismo, não sou eu que estou... Mas ele fala, nossa, que padre pessimista, né? Está no catecismo na igreja e é uma verdade bíblica, né? A perseguição da igreja, o mostrar-se do anticristo não como uma pessoa, né? O anticristo como uma instituição que vai substituir o papel do sagrado no mundo, né? Aí quem quer mais saber sobre o anticristo, leia as cartas de São João, né? A primeira carta de São João que fala do anticristo. Então, a perseguição da igreja, o surgimento do anticristo. O catecismo fala do mistério da iniquidade, né? O que é esse mistério da iniquidade? Né? Quando estivermos iminentemente próximo do juízo, vai ser mais conveniente não ser cristão. De tal modo que, não sendo cristão, está escrito no catecismo, vai parecer benefício. Né? Então, esse é o mistério da iniquidade. E aí, depois de todos esses eventos, vem a segunda volta de Cristo, né? Vem o dia do juízo final, que vai marcar a ressurreição dos mortos e tudo isso que eu já expliquei. Né? Não sei se ficou claro. Ficou muito, pelo menos eu acho. Nossa, para mim ficou bem claro, viu, padre? E resumindo, é o momento que vai passar os nossos pecados lá no telão e é isso que vai acontecer, não, né? Se houver telão, exatamente, o juízo final, eu digo assim que vão haver dois telões, né? Um no juízo Vixe Maria. particular, no juízo particular é só você quem vai ver, né? Aquela coisa que você vê sua vida passando diante dos seus olhos. E, inclusive, o catecismo de juízo particular é como se fosse um espelho, né? Em que você vai olhar para você mesmo, né? Para suas atitudes, suas escolhas, né? Agora, se formos falar de telão, é claro que no catecismo não tem isso, né? Mas se formos falar de telão, no juízo final, o telão vai ser aberto para todos. Inclusive, é doutrina, né? Todos saberemos tudo de todos, tá? E nós saberemos no juízo final, estando salvo ou estando condenado. Todos passarão por esse processo de universalização das suas ações, né? Vamos dizer assim. Então nós veremos tudo o que nossas ações boas provocou, mesmo sem o nosso conhecimento, e tudo o que as nossas ações e escolhas más também provocaram na história. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. No dia do juízo final, a mulher que abortou pela primeira vez, ela verá no telão, todos os abortos que sucederam dela, pela invenção dela. E todas as mortes provocadas, e todos os projetos que Deus tinha para todos os seres humanos que foram abortados ao longo de toda a história, por iniciativa dela. Aí um exemplo mau, né? Um exemplo bom agora, para não ficar também tão negativo, né? Santo Tomás de Aquino, por exemplo, um ilustre santo, né? Um dos maiores santos teólogos da igreja. Ele tomará consciência de tudo que sua doutrina provocou de benefício ao longo de toda a história da igreja. Quanta gente saiu da condenação e entrou no caminho dos céus
pelos textos, pelos livros, pelos ensinamentos dele. Então, tanto a questão do bem quanto a questão do mal, as nossas escolhas boas e más, né? No dia do juízo nós conheceremos o desabrochar de todas elas, né? É uma coisa. Outro dia eu estava lendo, eu não vou me lembrar o título, eu estava lendo um texto, e a gente vai entrando no texto assim, né? Uhum. A gente vai entrando no texto, parece até filme assim, né? E o texto dizia exatamente tudo isso que eu estava falando, né? Nós vamos saber, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Uma pessoa, vamos falar do aborto novamente, que está essa polêmica, né, do aborto. Uma pessoa abortou um filho e Deus tinha o projeto desta criança ser a criança que descobriria a cura do câncer, né? E aí essa pessoa vai ver de maneira universal, né, o desabrochar do projeto de Deus, como seria se aquela criança tivesse sido permitida viver, né? E como o rumo do mundo se daria com a presença à vida dela. Então, o julgamento escatológico é algo macro, que foge até da nossa capacidade de especular cientificamente, né? Nossa, você sabe, o padre falou isso daí quando a gente, como costuma dizer, né? Alugou um triplex na minha mente pensando Gente, tudo isso. isso é muito doido, né? Uma coisa que se você ficar pensando, acho que você fica meio maluco. Se você pensar nas possibilidades de coisas, De tipo... tudo, É, tudo. que tá, tipo, por exemplo, tá todo mundo lá, quem já se foi no caso, sem saber ainda tudo que causou, como o padre citou, São Tomás de Aquino. É muito maluco. Inclusive, padre, fiquei pensando uma coisa. Eu não sei se eu ouvi em algum lugar, ou posso estar aqui muito errada, se algum padre daqui falou em alguma homilia, que quando a gente, tipo, uma pessoa casada, se eles morrem, tipo, no céu eles não vão ser casados. As pessoas não se conhecem mais depois que a gente morre, ou só não existe mais esse vínculo é, de casamento, por exemplo, de mãe e filho, esse tipo de coisa. Caiu, inclusive, esse evangelho caiu na semana passada, né? Ah, Na então eu não tô liturgia. doida, alguém realmente falou. Isso, caiu. E eu Ela até. veio na missa. É. Um bom sinal. E eu brinquei na minha paróquia. Eu falei, olha, no céu não vai ter ninguém casado, viu, minha gente? Daí eu falei, graças a Deus, né? Daí todo mundo deu risada, né? Na verdade, nós vemos. Aí é um assunto para outro dia, né? A questão do celibato, né? O celibato clerical é o modelo de ser humano celeste, né? Então, um padre católico que eu digo católico porque os padres orientais se casam, né? Então, um padre católico ocidental, né? Que se submete ao celibato, ele está sendo imagem no mundo, né, daquilo que nós seremos na eternidade. Não estaremos ligados por nenhum vínculo, nem biológico, e nem de contratos diversos, inclusive o casamento, né? A nossa ligação será pela fé, né? A fé que vai terminar sua missão com a morte, né? Mas ela vai nos vincular a Cristo. Inclusive o Evangelho de domingo que fala, né? Sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E Jesus diz, mas quem é minha mãe e meus irmãos? Ou seja, Jesus está mostrando qual será o vínculo que nos vai nos tornar unidos no céu, que é a pertença a Cristo. Então, não haverá nenhum tipo de vínculo por contrato na eternidade, mas nós saberemos quem é quem. Imagina nós chegarmos no céu e não pudermos saber quem é a Virgem Maria, minha gente, não teria graça nenhuma o céu, né? Imagine chegar lá, passar por Adão e Eva e dar aquela olhadinha e falar, vocês também, né? Já vai Aí chegar, a não, Não gente já vai sair chegar identificando a julgando, né? aí Eu galera. não falo ia assim, ter graça nenhuma, né? Ainda melhor bem. nem ver, que senão eu já vou julgar, padre. Melhor Gente, é não. que a parte mais legal de você pensar. Não a parte mais legal, mas uma das coisas legais de você pensar sobre é tipo assim: é tudo, é literalmente todo mundo. São
figuras e mais figuras. Como é que não vai saber quem é quem? Nossa, padre, é verdade mesmo. Nossa, eu sempre fiquei com essa na mente, de que a gente ia chegar lá e eu não vou saber mais quem que é minha mãe. Eu fiquei, nossa, não é possível um negócio desse, né? Mas realmente faz muito sentido, da gente chegar lá e conhecer, né? Sim, reconhecer, né? É, nossa, Padre, isso é mas muito legal. agora que a gente falou de céu, né? Então vamos falar de céu. O que é o céu? Tipo, como é que a gente define? Como é que a Igreja Católica vê o espaço céu? Muito bem. Eu comecei quando ele perguntou do juízo, já expliquei como vai acontecer a ordem das coisas, né? Ou a morte, juízo particular, céu ou inferno, os dois únicos caminhos, né? O céu é a habitação eterna daqueles que efetivamente no dia do juízo particular estiverem em Deus, tá? Não tem jeito de ter a herança do céu se eu não morrer em Deus, tá? Então, no céu já estão aqueles que estão intimamente vinculados ou ligados a Deus, tá? No fundo, o céu, o que é? É a nossa entrada dentro da vida de Deus, né? Nós podemos especular e nos exprimir de diversas formas e nós nunca vamos conseguir esgotar ou manifestar a totalidade do que é o céu, porque a gente não experimentou ainda, né? Mas, de maneira geral, é participar da vida de Deus, tá? O céu é ser membro do corpo místico de Cristo, tá? Então, tem uma passagem do Evangelho que Jesus diz: vocês estão procurando o reino de Deus? O reino de Deus já está no meio de vós, né? É um trecho do Evangelho de Lucas, né? Não lembro o capítulo. E o reino está no meio de nós, ou seja, o céu já está no meio de nós se nós estamos unidos a Deus e à igreja, que é o seu corpo místico. Então, aqueles que assim o estiverem na eternidade estarão no céu, estarão em Deus, participarão da vida de Deus, tá? No fundo, o céu é você e Deus, não existe outra coisa. Não existe matéria, não existe os bens da criação, é você e Deus. Né? Você e Deus. E Deus é amor supremo, né? Então, é você e o amor. Só isso, somente isso, né? Então, padre, é errado a gente imaginar ou falar que o céu é aquela cidade dourada maravilhosa que a gente Com várias imagina. casinhas, as nuvens, Exatamente. tipo uma coisa bonita, assim, né? É, Uma pergunta interessante. Na verdade, não existe uma resposta cabal. Aí tem, a gente vai estudar os textos dos teólogos escatológicos, né? Eles vão dizer coisas diferentes, né? Mas algumas coisas para nós refletirmos. Tem gente que diz o céu ser um estado de espírito. Não sei se é isso que que você quis sugerir, né? uhum. Pode ser, pode ser. Mas a questão o corpo glorificado é um corpo material glorificado, né? Se eu disser que é um estado de espírito, automaticamente eu vou dizer que a ressurreição de Jesus foi à toa. Ele podia ter, a sua alma ter ido diretamente à direita do Pai nos céus. Por que o terceiro dia esperar ressuscitar? Por que ele ficou aparecendo 40 dias e mostrando o seu corpo? Então aí sugere que o céu é um lugar, mas é um lugar cuja constituição eu ainda não conheço e ninguém conhece, né? Então, eu posso dizer que o céu é um lugar? É, mas não é um lugar como nós concebemos. Qual a nossa concepção de lugar? Matéria, tempo e espaço. Tempo, espaço, matéria. Na eternidade não tem tempo, não tem espaço e não tem matéria. Tem a matéria, o corpo glorificado, transfigurado. Aliás, uma propriedade do corpo ressuscitado de Jesus é que ele não se detém mais na matéria, ele passa nas portas, ele não precisa de comida, ele não sente mais dor. Então, é um lugar, mas um lugar com uma constituição que nós não sabemos. Tá? Então,
É perigoso dizer um estado de espírito, porque aí eu vou acabar fazendo essa proposição em detrimento da corporeidade, Uhum. né? Então, um corpo, para que ressurreição final corporal, se não vai precisar disso na eternidade? Então, se a gente for analisar mesmo o projeto de Deus, que a ressurreição final dos corpos é algo importantíssimo, decisivo, então eu posso dizer que o céu é um lugar, mas não é o lugar como nós concebemos hoje. Entendi. Faz sentido mesmo, viu? Então, Faz, mas ainda é uma coisa doida de é, pensar. Para a gente poder pensar um pouquinho, qual a diferença, por exemplo, de Santa Teresinha e da Virgem Maria, onde elas ambas contemplam a beatitude eterna, a presença de Deus? A Virgem Maria de corpo e alma, Santa Teresinha não. Santa Teresinha, como todos os demais mortos, aguardam a ressurreição final. Seu corpo está sepultado aqui, né? A Virgem Maria não, está de corpo e alma. Então, há uma diferença de nós nos colocarmos na presença de Deus. Santa Teresinha está na presença de Deus? Está. Mas a Virgem Maria também está, mas de maneira diferente, completa, né? No que ela é, corpo e alma, como todo ser humano assim o é. Então, a gente especula, mas a gente não sabe, né? padre, então aproveitando que o senhor falou sobre esse exemplo do santo, Santa Teresinha, como que a gente pode saber, porque às vezes a gente fala, né, os santos estão no céu, como que a gente pode ir para essa ideia? É correto afirmar isso? Não é? Como que a gente sabe se realmente tem alguém no céu ou Quem tá no não? céu, quem não tá no céu. Muito bem. A igreja é que recebeu a autoridade de Jesus para ligar e desligar, né, as coisas do céu. Não foi isso que está no Evangelho de Mateus? Muito bem. Então, a igreja recebeu essa autoridade para dizer alguém estar ou não. É claro que a igreja o diz quando aquilo que ela diz vai ter serventia na vida da própria igreja, né? Então, quando se canoniza alguém, é para salientar as obras benevolentes daquela pessoa, né? Então, a igreja, ela recebeu essa autoridade, ela sabe quem está no céu. No inferno, a igreja nunca disse se alguém está, se tem alguém ou quem, se te houver quem é, né? Isso não, mas quem está no céu são os santos, sobretudo os santos canonizados pela igreja, né? Tá, então, por exemplo, não tem como a gente sabe falar assim, um familiar meu está no céu. Isso seria errado a gente afirmar. Não é errado, só que não é testificado pela igreja, né? Por exemplo, vamos supor um parente ou um amigo qualquer está nas últimas, uma doença gravíssima, e eu vou lá, eu atendo confissão dessa pessoa, eu confiro o sacramento da unção dos enfermos, e como está gravemente enfermo, eu confiro a ele o que me permite a igreja no ritual, a indulgência plenária, que eu sei que a pessoa vai morrer. Então ele recebeu o sacramento da penitência, o sacramento da unção dos enfermos e recebeu a indulgência plenária. No mesmo momento que ele recebeu a indulgência plenária, ele morre. Eu tenho a certeza absoluta que ele foi, inclusive, nem pelo purgatório ele passou. Ele foi direto para o céu. Por quê? Porque ele recebeu o sacramento, o perdão das culpas, e ele recebeu a indulgência, o perdão das penas. Então ele foi direto para o céu. Então, como igreja, eu tenho essa certeza. Só que ele não foi uma pessoa declarada santa pela igreja, né, oficialmente, mas eu trago aquela certeza. Isso não é ruim, né? Mas a gente só pode ter certezas se não for promulgada pela igreja, a gente só pode ter essa certeza por meio dos sacramentos e das indulgências, não por outras vias. O exemplo que eu dei, eu mostrei que essa pessoa recebeu 2 sacramentos e recebeu a indulgência. Então, por
vamos dizer assim, uma testificação sacramental, eu digo que ela está no céu. Agora, por outros meios, não existe como dizer, ai, meu pai, minha mãe, meu parente está no céu. Tá, você viu ele recebendo a unção dos enfermos no leito de morte? Recebeu a indulgência plenária? Ah, não sei. Então você não tem certeza, né? Então, se a gente, se uma pessoa vem a falecer e ela não recebe as indulgências, a gente meio que fica perdido, assim, pra onde ela foi. Eu digo que a gente não tem de dizer nada, porque, porque não é da nossa incumbência. O juízo Um cabe a dia a gente Cristo. descobre. Isso, né? É, mas a gente acaba dizendo, né? Mas a gente não tem, não sabe, não tem a certeza, né? Pode ser que aquela pessoa morreu em estado de graça, reconciliada com todo mundo, a pessoa sempre caminhou bem e recebeu os sacramentos uma semana antes de morrer e tal. E você vai dizer, essa pessoa está preparada, tá? Mas você não vai poder dizer essa pessoa, tanto quanto o exemplo que eu dei, que foi no leito de morte, né? O padre estava lá, conferiu o sacramento da unção e deu a indulgência, e aí a pessoa morreu. Aí foi uma coisa super assertiva, né? Muito precisa. Precisa, palavra perfeita, precisa. Fora isso, a gente não deve dizer nada, né? Tem gente que diz e fica rezando para a pessoa, pedindo intercessão da pessoa, tá? E se ainda ela pegou um purgatóriozinho lá? Ela vai estar precisando de você e você pedindo intercessão dela, né? Ah, tipo assim, ai, me ajuda. Ai, eu tô precisando mais de ajuda, né? Então, diante da morte, a igreja reza pelos mortos. Só aqueles que a igreja canoniza, que a igreja não os trata como defuntos que precisam de sufrágio. A igreja os trata como intercessores. Mas os que são canonizados, os outros a gente continua rezando. Por exemplo, meu pai é falecido, né? E acho que de tanta missa que eu já rezei por ele, espero que ele já esteja lá, mas não tendo conhecimento disso, eu continuo rezando, né? Aquela coisa, nenhuma oração é perdida, né? Se aquela oração não mais servir em benefício dele, se ele já estiver nos céus, com toda certeza Deus vai utilizá-la para outro, né? Gente, olha, eu não sei vocês, mas a minha vontade de ser santo aumentou 50 vezes mais depois dessa conversa, viu? Porque eu já fico aqui pensando, nossa, a galera vai ver tudo que eu fiz lá no telão, não que eu tenha feito coisa errada, né? Já tô adiantando, né? Porque sabe, né, padre? Já tô. Então, por isso eu falei, vontade de ser mais santo, tá, gente? Mas a gente escuta tudo isso, a gente fica, meu, a gente realmente tem que ser muito bom, porque passa isso na nossa mente, né? Todo mundo vai ver o que a gente fez. Ou será que a gente vai pro céu, ou não vai pro céu? Então, olha, não sei vocês, mas eu fiquei aqui pensando isso e Passa muita coisa na cabeça, tipo, ao mesmo tempo que passa a gente, meu Deus, como a gente tem que ser bom, passa, tipo, meu Deus, eu acho que a gente tem que ser muito ruim pra se equivaler a algumas pessoas que provavelmente estão no inferno. Também não tô falando que eu sei nada, mas não sei, você pensa em, tipo, Hitler. exatamente. Tipo, como é que eu penso que Hitler pode estar no inferno, mas uma pessoa é, que, sei lá, cometeu uma coisa muito menor que ele, tem gente que fala que vai pro inferno. Você pode pensar muito sobre isso e eu não consigo, tipo, equiparar. É doido. Mas você sabe que, padre, ela falou isso, mas pode ter acontecido também a mesma situação. Vamos pegar o Hitler, assim. Exato, ele pode ter se Ter sido arrependido perdoado no último instante e também tá no purgatório esperando para chegar no céu. E a gente não sabe, né, padre? Não sabemos, não sabemos. Claro que, por exemplo, tem umas frases em relação Judas Iscariotes, por exemplo, né? Tem umas frases de Jesus assim que dá até um pouco de medo, assim, né? Aquelas frases, ai daquele que trair o filho do homem, melhor que não tivesse nascido, tem uma frase no Evangelho, Uhum. né? Que mesmo assim a igreja não diz nada, porque não cabe à igreja, né? A igreja é sacramento de salvação, ela não é a salvação e ela não é o juiz é Cristo, né? Padre, me veio aqui uma coisa na mente. O senhor falou sobre essa questão de, às vezes, a gente está rezando para a pessoa e a pessoa está precisando de mais oração do que
a gente, né, no caso. E aí, me veio aqui, por exemplo, o exemplo. Monsenhor Jonas Abib morreu. E aí muita gente já começou a fazer É. oração para o Monsenhor Jonas Abib. Então, no caso, seria errado porque ele ainda não foi proclamado santo pela igreja, né? Aí o processo de até chegar na canonização, ele exige oração, Uhum, né? Mas precisa ter uns sinais primeiros para a gente poder ter, podermos, vamos dizer assim, sugerir aquela pessoa como santa, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo. Aconteceu um fato lá e parece ter sido um milagre, e a pessoa, ela tinha muito carinho com o Padre Jonas, e depois aconteceu de novo, aí começam a surgir sinais, né? Aí o que acontece? Aí as pessoas são convidadas a rezar para começar esse processo de investigação. uhum. Aí sim a oração, né? Só que às vezes acontece um perfeito exemplo, né? O Padre Jonas, na semana seguinte que ele morreu, já tinha gente dizendo isso aí já é muito pretensioso, muito precipitado, né? Sim. Agora, quando você tem uma caminhada já a pessoa e aconteceu alguns sinais ou outro sinal que sugiram uma intercessão, uma coisa, aí sim vai ser feita uma investigação e se vai convocar a igreja para rezar, né? Por aquilo. Igual nós rezamos pela, pela santificação de Dom Gabriel, né? Mas já é um processo já que não é de ontem, né? Padre, então nós falamos sobre a questão do juízo, o céu. A gente pode falar um pouco sobre o purgatório? O que é, como que funciona isso? Muito bem. Então, é sempre bom retomar. Juízo particular, inferno ou céu, duas vias. Acontece que para entrar, um ser humano entrar no céu, vamos dizer essa linguagem entrar, né? Ou participar, ou estar no céu, como queira, né? É preciso que a pessoa esteja integralmente configurada a Deus. No céu não habita nada que não esteja perfeitamente configurado a Deus. Então a pessoa ela vai ser salva, porque ninguém recebe a salvação eterna se não estiver em graça santificante, não morrer daquele jeito, não morrer em estado de graça. Então a pessoa morreu em estado de graça, só que se ela tiver penas que não foram sanadas antes de atingir esse estágio em plenitude, ela haverá de passar por um estágio de purificação que vai levá-la necessariamente ao céu. Então, o purgatório é a escadaria que só nos leva ao céu, tá? Não são três vias, inferno, purgatório e céu. Não, é inferno ou céu, dois caminhos. No caminho do céu, se houver alguém que não esteja 100% apto, né, com penas a serem cumpridas, haverá de purificar essas penas. Aí precisa entender um pouquinho a questão de culpa e de pena, né? Suponhamos que uma pessoa morreu, né? E ela se confessou antes de morrer. O sacramento, ele apaga a culpa do pecado. Então ela morreu em estado de graça. Se ela morreu em estado de graça, né, ela tem o céu garantido. Só que pode ter havido alguns pecados que produziu penas, porque o pecado produz culpa e pena. A pena temporal é consequência do pecado. Então, ela pode ter morrido absolvida da culpa, mas as penas temporais do pecado que ela cometeu continuam na história. Então, ela precisa reparar essas penas no purgatório antes de entrar nos céus. Tá? Que é o que a gente fala de indulgência. Por que que eu tenho que confessar primeiro e depois lucrar a indulgência? Tem gente que lucra a indulgência e nem sabe para quê, né? A indulgência paga a pena do pecado. O sacramento apaga a culpa do pecado. Tá? Então,
Eu não tenho como receber a absolvição da pena se eu não tiver apagado a culpa. Por isso que para obter indulgência, eu tenho que confessar antes. Tá? Então, culpa e pena. 100% no céu não pode ter nem culpa nem penas dos pecados. Essas penas, para a gente entender melhor, cada pecado produz consequências, como eu já falei. São essas consequências que são penas. Tá? Tem exemplos, mas são insuficientes para explicar isso. Por exemplo, eu matei alguém, tá? Então, produziu uma culpa porque eu quis. Fui livre, quis e sabia que não devia fazer, né? Então, produziu uma culpa. E produziu uma consequência, que foi a morte da pessoa. A culpa, nesta terra, eu posso saná-la, porque eu posso me arrepender. Mas a pena não. Então, a pena deve ser extirpada, sanada de maneira sobrenatural, que são as indulgências. Se uma pessoa, por exemplo, um homicida, alguém que matou alguém, se arrependeu antes de morrer, confessou os pecados, só que ele tem que sanar as penas temporais do que ele provocou, né? Isso só Deus, por isso, se ele cumprir um ato indulgente, ele recebe também a sanação das penas. É um pouco delicado, né, de entender isso, mas é isso. Então, resumindo, padre, o purgatório não é algo ruim. É algo bom, né? Porque se a gente tá lá, quer dizer que já tá Já está garantido o já tá céu. garantido o céu, né? Isso, exatamente. Tá vendo, gente? Por isso que eu falo, eu luto Mas, pelo céu. Se eu chegar no purgatório, então, já tá meio caminho andado. mas a gente tem que lutar pelo céu, porque o purgatório é um sofrimento tanto quanto do inferno. Só que é um sofrimento transitório. Qual a diferença do purgatório e do inferno em termos de sofrimento? É que o purgatório é transitório, mas é um sofrimento. Então é melhor não ficar lutando pelo purgatório, é melhor lutar pelo céu, porque é um sofrimento. E aí a gente vai. Tem alguns santos da igreja que Deus os permitiu ter a visão mística do purgatório, Uhum. que são visões semelhantes à do inferno, né? Aí vale a pena ler, né? Santa Margarida Maria Lacoque, né? Tem uns relatos do purgatório que ela teve visão. E depois, quando você vai falar de inferno, também teve outras santas que teve a visão, são o Padre Pio, né? Santa Faustina Kowalska. Isso aí na internet você acha fácil, santos que tiveram experiência mística do inferno, do purgatório, né? E você lê aquilo lá, você fala, nossa, melhor não, né? Mas o purgatório é um fogo que queima, mas é um fogo do amor de Deus que nos purifica, né? Uma linguagem muito bonita isso. Nossa, bonito mesmo. Não imaginava isso, né? Às vezes a gente fica assim, o purgatório, quando a gente sabe que vai pro purgatório, vai pro céu, então a gente não imagina que seja é, essa questão de sofrimento, né, padre? É um sofrimento. É um sofrimento. Interessante. Padre, e quando a gente fala, a gente até vê nas missas sobre rezar sobre as almas do purgatório, esse rezar para as almas é como se fosse uma ajuda? Muito bem. Como o purgatório, ele é, como vamos desenhar dessa maneira, a escadaria para o céu, ou seja, a pessoa que pode ser que esteja no purgatório, ela tem que ter morrido em estado de graça, né? Então, eu vou rezar para as pessoas batizadas, tá? A igreja deve rezar para batizados falecidos, tá? É isso que pensa a igreja. Tá? É claro que pastoralmente as pessoas marcam missa lá, a gente nem sabe se é batizado ou não, né? Mas o correto é isso, tá? Por quê? Porque é membro da igreja. Eu sei que é membro da igreja. Isso não quer dizer, se a igreja não puder rezar porque não é batizado, que a pessoa esteja condenada. Isso cabe a Deus, juízo. Mas a igreja reza por aqueles que são membros do seu corpo místico, né? E ela reza por todos os mortos
caso estejam no purgatório, que possam receber pela oração da igreja a sanação das suas penas, que estão sendo cumpridas, sendo purificadas, vamos dizer assim, né? Então esse é o objetivo da oração da igreja, tá? Mas aquela coisa, a oração da igreja e o ato de indulgência pelos mortos. A indulgência, ela liberta o defunto de maneira decisiva, vamos dizer assim, né? Padre, eu tava pensando aqui, um recém-nascido que morreu sem ser batizado, qual a situação? Para onde ele vai? Céu, purgatório? Mais uma vez, aquela mesma resposta, né, que eu disse, não nos cabe questionar isso, né? O sacramento da igreja, ele testifica, ele ratifica a salvação. Mas isso não quer dizer que a pessoa não possuir o sacramento, que ela seja ratificada no inferno. Não sei se deu para entender. Sim. Sim. Então, o sacramento, ele garante a salvação. Se alguém receber o sacramento do batismo devidamente e morrer imediatamente depois, iminentemente depois, nós sabemos que a pessoa está salva. O sacramento garante a salvação. Mas isso não quer dizer que quem não recebeu está condenado, tá? Por isso, quando morre uma criança que não é batizada, né? Por exemplo, o funeral, o rito de Ezequias. O rito de Ezequias tem orações, tem o funeral próprio para crianças não batizadas. As orações, elas são totalmente diferentes. É muito interessante que eu fui estudar um pouquinho as orações do ritual de Ezequias de crianças não batizadas, e a igreja não reza pela criança, a igreja reza pela família. Eu achei muito curioso, vamos dizer assim. Por que que a igreja não reza? Porque não cabe à igreja, né? A igreja não entregou para aquela criança a certeza da salvação. Como que depois a igreja mesmo vai rezar se a própria igreja não conferiu a certeza primaz, que é o sacramento do batismo? Então a igreja reza pela família que entrega aquela criança a Deus. É um esquema de oração muito bonito, né? Pois quem tem o ritual de Ezequias em casa, ou pode deixar na internet, dá uma olhadinha nessa parte, é muito curioso. Nossa, é É mesmo. mesmo, né? É muito curioso isso. E faz muito sentido. Sim, e quanto mais você fala sobre, mais você começa a pensar em tudo, né? Que são muitas possibilidades. Padre, é um assunto meio delicado, meio chato, né? Mas a gente tem que falar. Não, Como a que é? gente já falou de Já falou tudo, de tudo, tem né, que falar gente? disso também, né? A gente só vai falar porque tem que falar, né? Não que eu queira saber realmente, né? Mas como que a igreja descreve o inferno? A parte lá de baixo, desce de tobogã e é isso mesmo? O inferno, ao contrário do céu, é a separação eterna de Deus, né? Mais uma vez, a morte e o juízo particular, dois caminhos, duas vias, céu ou inferno. Se a pessoa ela morre sem estar no estado de graça, ela já está, enquanto ela caminha aqui, vamos dizer assim, de certa maneira, no inferno. O que é o inferno? É não estar em estado de graça. Então, se eu estou no inferno no ato da minha morte, eu estarei eternamente, tá? Então, o jeito que eu morro, por isso que eu falei que a morte é o momento mais decisivo e importante da nossa vida. Por quê? Porque o estado em que eu morrer é o que vai determinar onde eu estarei ou como eu estarei eternamente. Se eu morrer em estado de graça, céu. Se eu morrer em estado não estando em estado de graça, um estado de distanciamento de Deus, eu estarei no inferno, que é um distanciamento eterno de Deus, tá? Então, o que é o inferno? Eu me isolar, eu ser arrancado do tronco da videira, que é Cristo. Ou seja, eu vou ser tirado do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Enquanto o céu é a Jerusalém celeste unida à sua cabeça, que é Cristo, ou seja, o corpo místico unido à sua cabeça, isso é o céu. O inferno é eu ser tirado como membro do corpo. Então,
eu estarei no inferno numa solidão eterna, afastado de Deus, afastado do dom do amor, tá? É isso que é o inferno. E aí tem muitas figuras lúdicas que os próprios textos bíblicos nos sugerem. O próprio Jesus, né, fala, lá haverá choro e ranger de dentes, é um lugar em que o fogo não se apaga. Tem essas frases bíblicas, né, que já sugerem um lugar, um estado de dor eterna, né? Enquanto em Deus nós somos plenos, longe de Deus por completo eternamente, nós somos incompletos, né? Nós somos sofrentes, vamos dizer assim, tá? Padre, quais são? Que tá fazendo um pouco mais de sentido agora, mas as principais condições que levam uma pessoa realmente ao inferno, que nem o senhor falou assim, a pessoa é distante de Deus aqui na Terra, ela não teve esse encontro com Deus até o momento da sua morte, então ela automaticamente já vai direto pro inferno, né? Seria isso, assim. Precisa um pouquinho de cuidado no jeito porque parece às vezes algumas falas nossas, eu digo nós mesmo, todos Uhum. nós, que parece que ser igreja é o critério único da salvação. E não é, tá? E não é. Pode ser que tem pessoas que não congreguem a igreja e que no dia do juízo tenham levado uma vida conforme o coração de Deus, mesmo não o conhecido, e depois façam uma escolha eterna por Deus. Nós não sabemos, né? Sim. A questão decisiva é o estado em que eu me encontro com Jesus no dia do juízo particular, na morte, tá? Por isso que sempre é importante estar de bem consigo, com o próximo, com o mundo, né? Viver uma vida de virtudes é um desafio sempre, porque você não sabe quando você vai morrer para que você na hora da morte você esteja preparado, tá? Então, a questão decisiva é na hora da morte esteja pronto. É isso. Esteja com a roupa separada já. E padre, para nós, principalmente católicos, como é que você coloca na cabeça, ao mesmo tempo, a ideia de inferno como uma coisa de sofrimento eterno, tipo assim, você não tem como voltar atrás, junto com a ideia de Deus sendo um ser misericordioso? Muito bem. É uma pergunta muito interessante. A existência ou a possibilidade do inferno não atinge em nada a propriedade ou a característica de Deus ser misericordioso. Por quê? Porque o inferno é consequência de uma escolha pessoal. Não tem nada a ver com Deus, né? Inclusive, algumas pessoas que querem desconstruir a doutrina do inferno, elas jogam para Deus. Como que pode existir inferno se Deus é bondade? Mas Deus não tem nada a ver com isso, é uma escolha individual de cada ser humano, né? No fundo, hoje, por exemplo, Deus não pega ninguém, não leva na igreja para adorar, cultuar o corpo e o sangue de seu filho. Na eternidade ele não fará, ele não vai proceder da mesma maneira, ele não vai obrigar ninguém a estar no céu. Então é uma decisão pessoal, né? A vida vai contar muito. Pode ser que uma pessoa leve uma vida totalmente desordenada, longe de Deus, e no ato da morte, no dia do juízo, a pessoa se arrependa e de fato morra em estado de amizade com Deus? Pode acontecer. Só que é bom não brincar, né? Vai que não dê tempo, né? É Então, melhor não A gente arriscar, nunca né, sabe quando a padre? gente vai, né? eu acho que a doutrina do inferno, a possibilidade, eu digo, né? Do inferno não influi em nada, não questiona em nada a misericórdia e a bondade de Deus, porque o que Deus tinha que fazer, ele fez. Ele entregou seu filho para o sufrágio dos nossos pecados. Então, o que ele fez, o que ele tinha que fazer, ele fez. Só que com a morte acaba o tempo e a história. Ou seja, não tem mais jeito de arrepender-se. É naquele momento ou já era, né? Isso para todos, né? Para todo ser humano. Padre, é uma pergunta bem
Lúdica. lúdica, sim, mas geograficamente falando, onde que fica o inferno? A gente brinca, né? Você vai descer ou vai subir? É certo falar isso ou não? Ou tem alguma coisa que fala sobre isso? Que a gente vai descer, a gente não. Quem for pra lá desce ou não? Ah, Isso daí é um pouquinho a teoria, vamos dizer assim, judaica de inferno, né? Pegar no Antigo Testamento o inferno do Antigo Testamento, né? Que também traduzido como Geena, né? Era um lugar, eram cemitérios. Uhum. Então, para o judeu, o inferno é onde os mortos descansavam. Uma visão totalmente diferente da nossa. Depois nós vemos a tradição grega, que o inferno não é mais a Geena, né? Mas agora é o Hades, né? Ali já começa uma sugestão de sofrimento, não é mais um lugar de repouso, um cemitério, né? Ali já sugere uma questão de sofrimento de quem morre, né? E a tradição cristã, né? Ela vai, claro que baseada na escritura, né? Ela vai frisar muito a questão do sofrimento no inferno. Inclusive Jesus, as próprias palavras de Jesus, quando vai falar do inferno, mostra muito a questão do sofrimento. E relaciona com fogo, com sofrimento, com tal, né? Mas é aquilo que nós já falamos no começo da nossa reflexão, né? A questão é um lugar, porque lá está, se alguém for para lá, Deus queira que não, irão de corpo e alma. Então é um lugar, mas com essa constituição, vamos dizer assim, entre aspas, essa espacialidade diferente do que nós experimentamos aqui. É a mesma resposta da discussão que nós já fizemos no Uhum. começo. Nós não sabemos como é a dimensão. Hoje, o que nós experimentamos? Tempo e espaço, espacialidade, matéria. O que vem depois da morte, a gente não conhece a realidade, a constituição. Isso vale para o céu tanto quanto para o inferno. Tá? e a gente pode pensar da mesma forma sobre a existência ou não da figura do diabo. Aí é diferente. O diabo ele não é um ser material. Ele é um ser, é um espírito puro. Aliás, todos os seres espirituais, inclusive os anjos, eles não são seres materiais, são seres, são espírito puro, tá? Então, o inferno é o lugar para onde irão os anjos decaídos, os demônios? Sim, mas, mas eles são espíritos puros. É diferente de um ser humano, que é corpo e alma. Não é só espírito, mas é corpo também, tá? Então, o diabo vai para o inferno, o diabo já o está, né? Só que é um ser, é um espírito, tá? É um ser espiritual. Então a gente não consegue pensar na construção de um material imagética da coisa, tipo o chifrinho, o rabinho, o tridente. Ou se ele é uma. Aparece uma figura normal, assim. Assim como a gente não consegue pensar direito, tipo, em anjos. Nós não conseguimos construir no nosso intelecto aquilo que nós não tocamos pela experiência espaço-temporal. Pode ver tudo o que você conhece, você o conhece empiricamente, porque você teve experiência espaço-temporal, tá? Como o anjo não tem espaço nem tempo para o anjo, nós não conseguimos construir a imagem de um anjo se não for com a experiência que nós temos. Até mesmo Deus, né? É claro que Deus se tornou ser humano, a figura de Jesus, né? Mas, por exemplo, antes da encarnação, era proibido fazer imagem. Até os protestantes não entendem um pouco isso, né? E ficam chamando a gente de idólatra. Por que está lá no Antigo Testamento não pode fazer imagem? Porque nós não podemos construir o que nós não cabe na nossa intelecção, né? Só que depois que Deus se fez homem, agora sim a gente pode desenhar, porque ele se tornou possível de ser desenhado. Aí os protestantes não entendem um pouco isso, né? Eles ficam lá no Antigo Testamento. Aí pega os textos do Antigo Testamento que proíbe imagem.
né? No Novo Testamento não tem, né? Por quê? Porque aquilo que não era imaginável, esculpível, agora é, né? Então, anjo, pode ver, todos os anjos têm forma humana, Sim. mas não é ser humano, não é aquilo. A gente vê de uma forma mais tangível pra gente, né? Que é do jeito que a gente consegue. Até mesmo a questão da asa do anjo, né? Porque ele tem asa ou não tem, padre? É a mesma A A gente coisa. gente não. não consegue saber. Exatamente! A gente vê que a gente não consegue saber muita coisa, né? Provavelmente não tem asa, porque não tem corpo, anjo, né? Não tem, é um ser espiritual, espírito puro, não tem. Tudo que sugere matéria é a invenção humana para poder compreender. Pra ficar mais fácil pra Asa é gente. matéria? Então não tem. Corpo é matéria? Então não tem, né? A espada é matéria? Então não tem. Mas o que que é então? Não sei, né? Tem que Ninguém morrer para voltou ir lá pra para. contar Tem ainda. que morrer para ir ver, né? Alguém quer fazer a experiência? Não. Não rolou a Melhor na hora certa, né? comunicação, não. Nossa, gente, olha, eu fiquei. Agora eu tô. Não, sinceramente, padre. Agora toda vez eu ver o anjo, eu vou ficar aí. E o anjo tá. Padre, existe a possibilidade da pessoa ter uma segunda chance? Por exemplo, foi pro inferno, não tem segunda chance de ir pro céu ou vice-versa, como que é? Não, o juízo ele é eterno, né? O juízo particular no ato da morte, a sentença é eterna, não tem volta, tá? Mas por que Deus não podia dar uma chance? Porque não tem tempo. Hoje a gente faz alguma coisa errada, a gente amanhã vai corrigir, porque tem tempo, tempo e espaço. Com a morte cessa o tempo e o espaço. Então não tem locomoção. O jeito que eu estiver na morte é o meu jeito eterno, tá? O que que sugere locomoção, mudança, conversão, arrependimento? Olha, pode ver, qualquer uma dessas palavras, mudança, conversão, transformação, arrependimento, tudo isso sugere movimento. Não tem mais tempo nem espaço, não tem movimento, não tem o alternar, né? Eu brinco às vezes, né? Cuidado que a roupa com que você morrer, você vai ficar eternamente com ela, Gente, isso é né? perigoso? É uma brincadeira, é lógico. Mas o estado em que você morrer é o seu estado eterno. Por isso que se não morrer em estado de graça, é inferno eternamente. Não tem arrependimento depois da morte, tá? Alguns teólogos usam a linguagem. Nós estamos agora na era da misericórdia, que é a era do tempo, da oportunidade de mudar. Com a morte se instaura a era ou ciclo da justiça e se encerra a misericórdia, porque não tem mais tempo, tá? É uma linguagem teológica, é evidente. Então, a galera que falou que já tá enjoada de me ver de xadrez, que só tem roupa xadrez, aí me vê pra sempre de xadrez, então, porque olha. Exatamente. Padre, como que a gente pode interpretar as situações, vamos usar o termo quase morte, uma pessoa que morreu e voltou assim? Como que a gente pode analisar essa situação? A chamada EQM, né? Experiência de quase morte. Uma coisa é importante. Experiência de quase morte, a pessoa não chegou à morte. O próprio nome sugere, né? Quase morte, né? Mas é importante falar disso porque quando a gente vê vídeos, sobretudo nos jornais, né? Reportagens, mostra a alma da pessoa saindo do corpo, né? E a pessoa vê os médicos lá tentando reanimar o corpo e a pessoa ela se levanta, a alma da pessoa se levanta, mas não houve a morte. Não houve aquela fração, aquela divisão do corpo e da alma, embora nos relatos das pessoas há essa elevação da alma sobre o corpo e a pessoa vê toda a cena, o que está acontecendo, mas não há a fração, não há a cisão do corpo e da alma. Eu não posso dizer que uma pessoa morreu e voltou. Eu não posso dizer que a alma de uma pessoa se desvinculou por completo do corpo e depois voltou. Não é isso, experiência de quase morte. Experiência de quase morte, há
uma quase separação da alma e do corpo, mas ela não acontece e a pessoa retorna à consciência. É como aí tem vários estudos, né? Inclusive teológicos. Para alguns, essa experiência de quase morte é uma questão só da consciência humana, que habita na alma, né? A consciência que a pessoa está inconsciente, mas aquele dispositivo da alma acaba por enxergar tudo o que está acontecendo ali, né? Olha, uma descrição completa, factual, precisa do que é isso, nós não teremos, porque nós baseamos dos relatos das pessoas que viveram. Até que ponto o que as pessoas descrevem são fatos mesmo? Ou não são frutos da imaginação, não sei. Inclusive tem alguns relatos aqui. Se você quiser, posso ler um. Por favor. Eu pesquisei aqui. São pequenininhos, dá para ler. Quer ver? É muito interessante. Olha só um relato. Eu ouvi eles dizendo que o meu coração havia parado, mas eu estava lá em cima, observando. Eu flutuava perto do teto, e quando vi o corpo, não sabia que era o meu, mas depois o reconheci. Saí da sala e vi a minha mãe do lado de fora. Perguntei a ela por que ela estava chorando, mas não pôde me ouvir. Ninguém me ouviu. Os médicos pensaram que eu estava morta. Então uma linda senhora surgiu e me ajudou, pois ela sabia que eu estava amedrontada. Nós passamos por um túnel e chegamos no céu. Havia flores lindas por lá. Eu estava com Deus e Jesus. Eles disseram que eu teria que voltar para junto de minha mãe, porque ela estava muito triste. Disseram que eu teria de viver a minha vida. Então eu voltei e acordei. O túnel que eu atravessei era longo e muito escuro. Passei por ele numa grande velocidade. Havia uma luz no fim. Quando a vi, fiquei muito contente. Gostaria de voltar para lá por algum tempo. Quero voltar para a luz quando eu morrer. A luz era muito brilhante. Então, aqui é um relato, tem vários aqui, né? São relatos semelhantes, um relato de um certo distanciamento da alma. Mas, para a doutrina católica, não houve a morte, tá? O corpo e a alma não se desvincularam por completo, porque senão isso feriria a doutrina. Inclusive tem nos evangelhos, no evangelho de Lázaro e do jovem de Lázaro e do rico, o Epulão, né? Tem aquele evangelho e o rico queria passar para o outro lado, alguma coisa assim, né? E Jesus diz na parábola, há um abismo entre nós. Então manda avisar minha mãe lá para que eles também não venham até aqui. Não existe acesso. Não existe acesso. Então, se nós dissermos que quem passa por essa experiência morre e volta, a gente estaria comprometendo esse evangelho, tá? Então, experiência de quase morte é mais ou menos isso. Então, padre, seria errado, como não teve morte, a gente não pode afirmar que a pessoa ressuscitou também, né? Não podemos dizer que ela ressuscitou, tá? Os milagres de ressurreição, nós vemos os evangelhos, Jesus ressuscitou Lázaro, já havia 4 dias morto, né? E os outros 2 exemplos do evangelho, aí foi um milagre, foi uma ação, uma intervenção divina excepcional, Sim. né? Então não há morte, tá? A pessoa não morreu, tá? A sua pergunta era? Se a gente pode afirmar que houve, se ressuscitou ressuscitou. ou Ah, não. tá. Não seria muito ideal usar esse termo, né? A pessoa ressurgiu, retomou os seus ímpetos biológicos, mas as pessoas acabam falando ressuscitou, né? De maneira informal e coloquial, mas o correto não é, porque a palavra ressurreição ela diz respeito ao evento do juízo final, só, né?
Inclusive, a gente às vezes vai em Ezequias, às vezes até alguns padres, né? Tem padres ou diáconos que falam, o nosso irmão já está ressuscitado. É um erro teológico gravíssimo, porque a ressurreição é só no dia do juízo final. Só tem 2 seres humanos ressuscitados. O que é ressurreição? É o corpo se unir à alma, né? Isso é ressurreição. Só 2 seres humanos. Um é Deus, que é Jesus, e o outro é a Virgem Maria, tá? Então, usar a palavra ressurreição só concernente ao juízo final. Certo. Todo sentido. Nossa, sim. E, padre, a gente pode ver quem morreu? De maneira ordinária, não, tá? Porque assim Deus quis. Mais uma vez, aquela parábola de Lázaro e o rico comilão, Epulão, né? E o rico diz, deixe-me ir lá falar com os meus parentes para que eles não venham para o inferno como eu. E na parábola fica entendido que não há comunicação. Que se tiver alguém que comunicar, seja a escritura, os profetas, Moisés e os profetas, diz no Evangelho. Então, de maneira ordinária, não há comunicação. O que acontece, por permissão de Deus, se alguém, por exemplo, algum defunto esteja precisando de oração, por que não Deus não permitir que aquela pessoa se manifeste de maneira talvez indireta para alguém? Nós não sabemos os mistérios de Deus, né? Pode acontecer? Pode. Às vezes vem gente perguntar para mim, Kaique, padre, eu estou sonhei 3 dias consecutivos com uma tia minha, por exemplo, Reza pra ela. né? O que eu falo? Pode ser uma permissão divina, de modo que você venha a rezar por aquela pessoa que esteja efetivamente necessitada? Pode ser, nós não sabemos. Uhum. Mas isso foge da ordinariedade, do andamento normal das coisas, tá? A maioria das vezes é gente que fica pensando tanto né, a gente manda beber uma cachaça que já está resolvido, né? Na dúvida, reza. Na dúvida, marca uma missa para a pessoa. Agora, tem gente que vê os mortos em direto. Eu converso com não sei o que. Meu filho, procura um psiquiatra, tá? Porque Deus só vai permitir a intervenção de mortos se Deus for tirar daquele evento algum jeito de salvar alguém. Em tudo que Deus permite, ele está pensando na salvação. Por que Deus vai permitir morto ficar aparecendo se aquilo não vai ajudar ninguém a ir para o céu? Ele não vai permitir, né? Agora, Deus permite a Virgem Maria, as aparições da Virgem Maria que são confirmadas. Por quê? Porque nas aparições a revelação ela é ratificada, confirmada. A Virgem Maria vai falar de conversão. Então aí Deus tem um propósito com aquilo, né? Mas agora, a Dona Maria lá está aparecendo todos os dias, todas as noites na esquina de casa. Tá bom. Qual a finalidade? Então, começa a desconfiar, né? Começa a desconfiar, tá? Mas de maneira ordinária, isso não é um evento permitido por Deus, tá? E às vezes é engraçado, né, que a Dona Maria às vezes aparece, né, e o povo fala, porque apareceu e tava balançando as coisas lá em casa, e a cadeira que arrastou. Sempre Então, assim. realmente não faz muito sentido, né, Dona Maria aparecer arrastando Pra tudo, né, atormentar a padre? galera. É. Não tem sentido nenhum. Os nossos irmãos espíritas, o fundamento do trabalho deles são esses eventos. Eles vão explorar isso e vão falar um monte de coisa. Não é uma questão de religião, é uma questão de verdade. Não existem várias verdades. Alguém está mentindo. Essa é a questão. E nós, como católicos, sabemos que nós possuímos a verdade. Então, o que está na doutrina católica é o que é a verdade. Tudo que vem depois é mentira, é invenção humana. Tá? Não tem jeito de dizer, para você, então,
Pro Kaique, os mortos aparecem, para mim, não. Então, o Kaique lá com os mortos dele e eu aqui sem morto nenhum. Não existe isso. A verdade é única. Entendeu? Não, o Kaique já tá até. Não Eu consegue passo. compreender. Agora, é o que eu falei, existem coisas extraordinárias. Caso haja manifestações, reza. Você pode ter certeza, se algum defunto aparecer, é necessidade de oração, né? Mas agora tem algumas pessoas que têm, né? Eu já atendi pessoas, por exemplo, que têm esse tipo de coisa, depois foi diagnosticada com esquizofrenia, né? Então procure um psiquiatra, né? Ou, em todo caso, precisa de uma direção espiritual. Ou bebe uma cachaça também, né, Ou bebe uma padre? cachaça, ou vai lá e marca a missa pro defunto, tal defunto. Faz alguma coisa, Isso, gente. Mas uma coisa exatamente. que seja saudável, né? Não Sim. vai querer falar com a pessoa lá também, né? Padre, nós podemos ver os santos, eles também podem aparecer para nós? Os santos são também irmãos falecidos, só que já presentes já eternamente na beatitude divina, né? Ou seja, já contemplam a face de Deus. A aparição de santo é a mesma coisa, só pela intervenção, pela permissão divina. Uhum. Se Deus perceber que haverá um benefício da igreja, senão não tem sentido, tá? Senão não tem sentido, tá? Pode ver as aparições de Nossa Senhora. Quando Nossa Senhora aparece, ela vai fazer um apelo à conversão. O centro das aparições são cristológicos. Qualquer santo vai falar da revelação e da escritura e da doutrina. Então, quando começar a aparecer algum santo aí muito, primeiro você tem que ver o conteúdo. Se tiver contra isso daqui, catecismo e escritura, pode descartar que é. Só que não é um evento ordinário, mais uma Sim. vez, é extraordinário. Existe, né? Mas são casos e casos, né? Padre, existem algumas pessoas que falam que têm muito contato com o anjo da guarda. Isso é possível, é real? Nós podemos ter esse contato com eles diretamente? Nós podemos ver o nosso anjo ou não? O anjo é uma coisa ainda mais complexa, porque não é um ser material. Uhum. Então, quem vê o anjo, ai, meu anjo estava bonito hoje, ele fez chapinha, né? Fez escova, fez luzes no cabelo. Você fala, ai, meu filho, então vai procurar um psiquiatra. Porque, né, todos nós temos um anjo da guarda e nós precisamos nos relacionar com ele. Um relacionamento talvez não direto, mas nos sinais da vida a gente percebe os sinais do anjo. Eu já tive, momentos você não põe o relógio despertar e naquele momento lá alguma coisa, você tem a impressão que alguma coisa te, por que não atribuir aquilo ao seu anjo da guarda? Nós não sabemos, né? As nossas intuições, sabe quando surge uma intuição do nada Uhum. e aquilo depois mais pra frente você vai saber, nossa, que bom que eu fiz isso, porque senão não ia dar certo. Por que não dizer que é o anjo da guarda? Então, o anjo ele trabalha em sinais bem sutis que às vezes se a gente parar para pensar, a gente vai começar a perceber, né? E agora ficar conversando, tô conversando com meu anjo, tô jogando videogame com ele, aí, meu filho, já tá alguma coisa estranha, né? Porque também o único objetivo do anjo é que você seja salvo. É o único objetivo do anjo, é o mesmo de Deus, tá? Acho que é isso. Acho que é isso Eu acho que mesmo. é realmente E aí, galera, querem perguntar alguma coisa pro padre? Misericórdia. A gente saiu daqui com uma conclusão. Todo mundo tem que ser muito bom, porque senão o telão lá, ó, gente. Mas, ao mesmo tempo, Kaique, o que ela dizia, né, no começo, a questão da misericórdia, né? Se a gente for ficar olhando muito para os nossos defeitos em relação às nossas virtudes, a gente fica meio paranoico, né? Ai, a gente fica maluco, a gente não vive, eu acho. Que é o que aconteceu com a comunidade primitiva. Se você lê
tem textos bíblicos aqui. Se você ler a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, a comunidade ficou meio neurótica com isso. Jesus vai voltar. Tem gente que daí parou de trabalhar, né? Aí tem aquela frase de São Paulo: quem não trabalha não come. Lembra dessa frase? Pode voltar a trabalhar, a gente não sabe quando Jesus vai voltar, né? Então, o que a gente tem que pensar é que a gente tem que amadurecer a cada dia, né? É o que eu digo nas minhas homilias, que eu também gravo homilia diária, né? E eu digo às pessoas, eu falo, gente, o mais importante é a gente olhar para ontem e a gente ver que a gente se auto-superou. Agora, se a gente olhou para ontem e a gente está igual hoje, a coisa não está boa, né? Mas se a gente cresceu, amadureceu humanamente, espiritualmente, em todas as dimensões, a gente está no caminho certo, né? E a gente vai chegar até o último suspiro e vai ter imperfeições, né? Então uma coisa muito importante é você ter com você a presença de Nossa Senhora, né? Por isso que na Ave Maria a gente pede, né? Rogai por nós agora e na hora da nossa morte. Por que a igreja pede toda vez que reza a Ave Maria pede isso, né? Porque a hora da morte é a hora mais importante. Maria ajuda ali. Ajuda antes também, né? Por enquanto, dá uma ajudinha, mas ajuda naquele momento, né? Eu gostaria antes de você dar as palavras, continuar falando, de mostrar esses livros aqui, tá? Eu já dei um curso, inclusive, aqui no santuário, acho que Sim. foi uns 2 anos atrás, faz uns 2 anos. E onde eu vou, eu sempre sugiro esses livros. Agora, não sei se está esgotado, é do Dom Henrique Soares, saudoso, né? Escatologia sobre o fim do mundo. Se tiver para vender ainda, vale a pena. Não sei se tem PDF por aí. E esse tem para vender, que é do Papa Bento XVI, Cardeal Ratzinger. Chama-se Escatologia, Morte e Vida Eterna. Então é só digitar na internet Escatologia, Ratzinger. Esse é mais difícil, uma linguagem mais difícil, né? E esse é mais simples. Mas fala de todos esses assuntos que a gente discutiu aqui, em suma, nesses. E o Catecismo da Igreja Católica, que tem tudo isso, tá? É claro que os livros de teologia, eles vão especular outras coisas, né? Mas o que nós sabemos que foi revelado está aqui no Catecismo, é só ler. Vai lá no índice remissivo, que chama, né? Procura a palavra escatologia e vai ser dado todos os parágrafos que falam de escatologia, de fim dos tempos, as coisas. Muito gostoso estudar isso. Eu sou apaixonado. Que bacana, Muito bom, padre. gente, Foi muito muito bom. bom, Acho viu? que Olha. terminamos muito bem. E aí? Vai, você faz? Fácil, Então padre. vai. Agora a gente vai, para encerrar o episódio, a gente vai fazer o nosso bate-bola, jogo rápido, que é tipo um pop quiz. Então eu faço uma pergunta e o senhor responde para a primeira coisa que vem na cabeça. Ai, que medo. Ah, não, é coisa simples, é coisa básica. Vamos lá? Um filme ou uma série? Um filme ou uma série? Nossa, coisa rápida era pra ser, né? Paixão de Cristo. Um lugar do mundo. Roma. Um hobby. Cantar. Olha, um santo. Santo. São Miguel, arcanjo. É santo. Uma Anjo. música ou um cantor. Uma música ou um cantor? Chitãozinho Chororó. Um livro. Um livro. Escatologia. E uma comida. Pizza. Muito bom. É isso. Ah, tem outra, tem outra, tem outra. Um time. Corinthians. Corinthians tá, olha, tá em peso aqui de novo. Então tá bom, né, Ah, galera? eu tenho Então mais tá uma bom. pergunta. Importantíssima, padre. Quem não é corintiano vai pro céu, vai pro inferno? Olha, vai ser. Quem não for corintiano, o juízo vai ser mais acirrado. Com essa, então, pessoal, a gente encerra, tá bom? Fica aí no ar. Padre, se o senhor pudesse deixar
uma mensagem para o Padre Diego de daqui a 10 anos. Imaginando que o senhor vai estar na sua casa depois de ter celebrado uma missa no domingo e vai lembrar que há 10 anos atrás o senhor esteve aqui no podcast, vai entrar lá e vai ver essa mensagem que o senhor deixou para o senhor. Que mensagem que o senhor deixaria? Padre Diego, continue a anunciar o amor de Deus, o amor de Deus que é desejoso por todos os seres humanos e que quer todos os seres humanos nos átrios dos seus santuários eternos. Que bonito, não? Muito. Muito bonito. Padre, olha, a gente queria te agradecer imensamente por o senhor ter vindo aqui, lá de Aceitado o Itu, convite. aceitado o convite, ter insistido com a gente também, que a gente sabe que foi meio complexo a gente conseguia marcar, conciliar uma data, né, padre? Então, agradecer sua paciência, o seu carinho, o seu cuidado conosco também. Então, sabe que a gente ficou muito feliz de o senhor ter aceito o convite e estado aqui conosco nessa noite, padre. Muito obrigado, viu? Foi muito bom. Eu que peço desculpas por tantos imprevistos, mas Deus, ele realiza as coisas segundo o seu desígnio eterno, benevolente, né? Quando de fato é o melhor, né, a acontecer. Então, acho que foi tudo preparado para estar nessa noite, né? Com Eu que certeza. agradeço o convite, agradeço ao Padre Carlos, né, pela permissão por estar aqui num pedacinho da sua paróquia. E agradeço a presença, a participação de todos vocês que nos acompanharam nesse programa. Muito bom. Padre, a gente tem então um presentinho para o senhor, em nome da nossa equipe. Nossa, que A gente chique. espera que o senhor aproveite bastante. Vai bater um pouquinho na pena do purgatório, viu, Carlinhos? Olha só, muito bom, minha gente. Pedacinho do céu. Gente, já que ele vai bater um pouco na pena do purgatório, traz o restante aqui, por favor. Já vou garantir, então. Também quero agradecer, então, aos nossos apoiadores, a Vinhos Albert, que enviou esse vinho delicioso aqui pro padre. A gente vai marcar uma noite de degustação do vinho lá, tá, padre? A gente chama o senhor para poder ir também. Opa, Aí já vai bater um agradeço. pouquinho mais, né? Por favor, vai diminuindo. Então, quero agradecer imensamente o Mário e Elisa. O contato deles está aparecendo aqui na tela. Entrem em contato com eles, marquem uma visita, vão lá conhecer os vinhos, sucos que eles têm. Deliciosos, viu, padre? Também quero agradecer imensamente a Roseli, da Pedacinho do Céu. O contato dela também está aparecendo aqui. Experimentem os doces dela. A gente é meio suspeito para falar, né, A Má? gente é. A gente é suspeito. A Rô tá precisando mandar mais uma caixinha de doce pra gente, Manda né? pra gente, Ru. É, Rô, se mandar caixinha de doce, o padre disse que também abate um pouquinho da pena. E também quero agradecer imensamente ao pessoal da padaria Ibiporã por toda a parceria conosco. Agradecer eles que tão gentilmente sempre nos enviam alguns quitutes aqui para o nosso podcast. Então, muito obrigado, pessoal. Agradecer imensamente todos os nossos apoiadores. Também agradecer a nossa equipe que está aqui hoje. Maravilhosa. Maravilhosa. Muito obrigado. Fabi, não tá aparecendo? Nico. Hoje não. Então, o padre perguntou pra mim se podia ser hoje, né? Que a gente tá gravando hoje, quarta-feira, dia 12 de outubro, dia dos namorados, né? Inclusive, 2 de outubro não, gente. É 2 de porque, não, eu junho. vou me justificar, porque ontem. Não, é porque ontem a gente teve reunião pra falar sobre a festa da padroeira, que é 12 de outubro. Então a minha mente já tá verdade. em outubro. Me justifiquei bem, não é verdade, Má? Ontem Muito a gente bem, falou muito bem. sobre A gente realmente festa. teve reunião. Mas aí, feliz dia pros namorados, pra galera que tá assistindo. É, atrasado. A gente Porque espera que vocês tenham aproveitado. é o dia 12, que a gente aproveitou muito bem aqui o Ah, dia com 12. certeza. Né, padre? Ele mandou Muito mensagem bom. pra mim perguntando, falou assim, pode ser no dia 12, é dia dos namorados. Então, mas estamos Não, aqui, estamos todos né? aqui. Estamos aqui. Então, feliz dia dos namorados atrasado, né? Que a gente espera que vocês tenham aproveitado muito bem também. Então, falar da nossa festa junina. Ontem foi o segundo dia, então já que tá passando domingo, ontem o segundo dia da nossa festa. E semana que vem tem mais. O Arraiá do Santuário, o melhor arraiá de Jundiaí. Esperamos vocês a partir das 5h30 da tarde aqui no nosso santuário. Nos ajudem na campanha Um Novo Telhado aqui para a Casa da Mãe Aparecida e em prol da construção das novas salas de catequese e da ação social.
E comprando um carnê, você concorre a um carro 0 km, uma moto e diversos outros prêmios. Acho que é isso, né, diretor? Falei tudo? Padre, o senhor nos dá uma bênção final, uma oração final, por favor? Claro, com certeza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Deus eterno, todo-poderoso, pelo ministério sacerdotal, me confiastes. Invoco o Senhor sobre todos os que aqui estão e todos os que nos acompanham em suas casas, abundantes bênçãos, paz, saúde e alegria. Possamos todos nós, Senhor, crescer no conhecimento de vós e gozar dos vossos abundantes favores. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. desça sobre vós, vossas famílias, trabalhos, estudos, empreendimentos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, compartilhem esse episódio, se inscrevam aqui no nosso canal no YouTube, nos acompanhem no Spotify, no Instagram do nosso podcast do Santuário e não fiquem de fora. Grandes novidades estão por vir. Nos mandem quem você quer ver aqui no podcast também, os próximos convidados. Padre, quem o senhor acha que a gente devia chamar aqui para o podcast? Nossa, que pergunta difícil. A gente está fazendo isso para os nossos convidados agora. Quem eu acho que vocês podiam chamar? É. Vamos ver se é alguém que já tá na lista, pra ver se é uma confirmação. Dom Vicente Costa. Nossa, a Aninha agora foi. Olha, Dom Vicente, então, vamos atrás de Dom Vicente. Vai ter história, né, padre? Com Vai certeza. ter. É, foi Era um confirmado. sinal que você queria, tamo aqui. Padre, quais são suas redes sociais? O senhor disse que grava homilia diária para o pessoal poder acompanhar. Isso mesmo, minha gente. Você quer. Nas minhas redes sociais tem reflexão diária, aos domingos tem a homilia dominical, tem a vida dos santos, tem motivação também todos os dias, frase motivacional. Então tem bastante material bacana. Padre Diego Araújo. No YouTube, vai lá, se inscreva no canal, dê um joinha também, ative as notificações. E tem uma página do Facebook, tá bom? Mas sigam a página, não o meu perfil, que meu perfil já deu mais de 5 mil, não cabe mais gente, né? Sigam a página no Facebook, também no Instagram, tá? E no canal, eu tenho um canal no WhatsApp, mas aí precisa de indicação, né? Para poder receber as mensagens no WhatsApp. Quem quiser, entre em contato com a minha secretária paroquial, Paróquia São João Batista, Itu, e ela passa o contato do canal, tá bom? É isso aí, Padre Diego Araújo. Isso aí, padre. Muito obrigado, viu? A gente vai marcar com a equipe do podcast visitar o padre lá na paróquia também. Serão bem-vindos. Muito obrigado. Isso aí, então, gente. Muito obrigado. E nos acompanhe aqui nas redes sociais. E até o próximo, galera. Não vai falar seu tchau? Tchau.